Por quê? Porque no teu material, na primeira página do teu material está escrito assim, ó, Cristologia, o estudo de Cristo. É verdade. Eu particularmente, eu vou na contramão do que muitos afirmam, dizendo que nós somos pequenos cristos. Eu não gosto dessa expressão, quando dizem que nós somos pequenos cristos. Até porque o Cristo nada mais é do que um título. Então Jesus, o nome Cristo é um título. É a forma grega que é similar à forma hebraica Meshiach. Os significados são os mesmos, ou mesmo, então eu não gosto, nós somos pequenos cristos. Eu gosto da definição que nós somos adeptos, seguidores, pertencentes ao Cristo, e não pequenos cristos. Pois bem, um pouco mais abaixo, Cristo é o tema central da Bíblia. Por quê? De Gênesis a Apocalipse, Cristo aparece em todos os livros. Em todos. Nós temos uma promessa mãe, semana passada eu disse sobre isso, que é Gênesis 3,15, que é da semente da mulher. Mulher nenhuma tem semente, quem tem semente é homem. Aí eu falei convosco um pouquinho da semente da mulher, do ferimento da cabeça, do ferimento do calcanhar. Todo o Antigo Testamento, todo ele fala da preparação do Cristo. Todo. Só que o Novo Testamento, nós já temos a manifestação do Cristo. Então, o Antigo Testamento fala da preparação do Cristo, e no Novo Testamento você tem a manifestação do Cristo. Todo o Antigo Testamento, todas as vezes que as pessoas disseram ter visto Cristo, aliás, visto Deus, nós estudamos a chamada teofania, que é a manifestação visível do Deus invisível. No Novo Testamento aparece a epifania. Deus tornou-se carne humana. Deus encarnou, não reencarnou, encarnou. E o prefixo reencarnar é tornar a encarnar. Então, a epifania é a encarnação de Cristo, a encarnação de Deus. Deus tornou-se carne humana. Tudo bem até aí? Muito bem. Depois, um pouco mais abaixo, assim: Cristo é chave para discernir as falsas doutrinas. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. Os restos mortais de Maomé, os restos mortais de Siddhartha Gautama, o Buda, de Denizar Hippolyte Rivail, Allan Kardec, os restos mortais dos grandes líderes permanecem sepultados. Todo muçulmano ele tem que peregrinar, ou vai peregrinar para Medina, Meca, durante a sua existência. Eles vão fazer isso. Jesus não. Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teríamos o cristianismo. Ele é a chave para discernir as falsas doutrinas. É o mesmo homem, obrigado, hoje, e Ele é eternamente. Ele não muda. Não existe mudança, não existem sombras de variações. Um pouco mais abaixo, Cristo é o coração do cristianismo. Se eu tirar o Cristo do cristianismo, não sobra absolutamente nada. Nada. Então, Ele é o coração do cristianismo. Tudo bem? Um pouco mais abaixo, na página seguinte de vocês, está assim, ó, as duas naturezas de Cristo. Mais acima está escrito: Cristo é o tudo na vida cristã. Se Cristo é o coração do cristianismo, Ele também é o todo da vida cristã. A vida cristã não consiste em seguir a Cristo, ou imitar a Cristo, obedecer a Cristo,
ter a Cristo, permanecer em Cristo, ou fazer Cristo conhecido. Todas essas coisas são manifestações da vida cristã ou requisitos para a vida cristã. Porém, a vida cristã é a vida de Cristo através de mim. O que eu estou dizendo? Eu não posso, como um cristão, durante a minha existência, ser um pigmeu. Eu não posso, durante a minha existência, ser um Peter Pan. O Peter Pan, ele está na terra do mundo, ele tem medo de crescer. Quando eu digo pigmeus, estou falando de sofrer de nanismo espiritual. Tem muitas pessoas que sofrem de nanismo espiritual. Eles não crescem, eles não evoluem. É aquela coisa pragmática, aquela coisa robótica, aquela coisa mecânica, aquela coisa maçante, pedante. Então, nós precisamos crescer. Existem algumas pessoas que são marginais espirituais. E aqui eu não estou ofendendo ninguém, marginal no sentido pejorativo, de matar, estar enquadrado em algum artigo 12, 14, de 80, 171, 121, 213, não estou dizendo nada disso. Ou o marginal espiritual é que nós temos a Bíblia como o maior legado que Deus deixou, um dos maiores legados que Deus deixou ao ser humano. E nós só vamos conhecer Cristo, conhecer Deus através da Bíblia. O marginal espiritual é você estar às margens dos ensinos das Sagradas Escrituras. Marginal do Rio Pinheiros, eu não estou navegando, eu estou trafegando. Marginal do Rio Tietê, eu não navego, trafego. Aqui está o rio. E eu estou. Aqui está a Bíblia. Nós sempre somos ou estamos às margens, porque a Bíblia é o que Deus quer de todos nós. Então, abaixo assim, o sentido da vida cristã é Cristo. O Viktor Frankl, fundador da logoterapia que esteve preso em Auschwitz, ele diz assim: não busca um sentido da vida, dê a sua vida um sentido. Então, nós precisamos dar um sentido para a nossa vida. E é Cristo. Sem Cristo nós não somos absolutamente nada. Foi Ele quem disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele, nós somos simplesmente como uma folha seca e nada mais do que isso. 2. A meta da vida cristã é conhecer a Cristo. Propósito não é meta. Muitas pessoas fazem propósito. Eu também não gosto de propósitos, plural. Eu gosto de propósito singular. Porque quem tem propósitos não tem nada. Como assim? Você faz enésimos propósitos. E nós nos perdemos quando você faz enésimos propósitos. Então você faz um propósito, alcança-o, faz o segundo, alcança-o, o terceiro, alcança-o, o quarto, e assim sucessivamente. Agora, propósito, pessoas fazem propósito, mas não alcançam suas metas. Qual é a nossa meta? É conhecer Cristo, é relacionar melhor com Ele, é descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas, é nos sujeitar a Ele, é crescer em Cristo, é ter a mente de Cristo, é pensar nas coisas de cima, na verdade, exalar o bom perfume de Cristo. Não é ser conhecido pelo, já disse aqui, pelo slogan da camisa,
Não é ser conhecido pelo slogan do carro, pelo peixinho lá no carro. É demonstrar o cristianismo na sua totalidade, nas nossas ações, o nosso comportamento, a nossa fala, pensar antes de agir. Se Cristo estivesse aqui, literalmente aqui, literalmente está, mas se estivesse aqui em pessoa agora, né, qual seria as ações? Como é que ele resolveria esse problema? Terceiro, o exemplo da vida cristã é Cristo. Se você colocar os olhos nos seres humanos, você vai cair, você vai tropeçar. O próprio Rui Barbosa já disse isso aqui a vocês em algum momento, que ele diz assim: quanto mais eu conheço os homens, mais eu admiro os cães. Eu tenho um cão em casa, o nome dele é Haver. Haver no hebraico é amigo. Então o nosso cão tem um nome chique, Haver, que é amigo. Né? Chique, né? Quando você chega em casa, quando eu chego em casa, minha esposa nem tanto, mas quando eu chego em casa, você precisa ver a felicidade do cão. Essa pecha, dizer que o cão é o melhor amigo, não deveria ser. Os seres humanos deveriam ser os melhores amigos. O psiquiatra, psicólogo Augusto Cury, ele diz assim: é menos traumático conviver com 1000 animais do que com um ser humano. É verdade, para pensar. Como é difícil nós nos relacionarmos. Como é difícil. Agora, eu preciso ser exemplo. Eu disse aqui que o exemplo não é só uma forma de ensinar, mas a única eficiente ou eficaz de fazê-la. Exemplo. O nosso exemplo diz tudo. Quem somos nós quando nenhum olho está sobre as nossas vidas? Quem somos nós quando nós estamos sozinhos? Quem somos nós? Porque a minha religião é aquilo que eu faço da minha solidão. Não pode ter uma dicotomia em relação àquilo que eu falo e àquilo que eu faço. Só que há muitas dicotomias. Você vê pessoas eloquentes, influentes, bons oradores, poliglotas, falam o português no vernáculo correto, inspiram, encantam, nos deixam embasbacados, perplexos, estarrecidos, boquiabertos. Mas quando estão longe dos holofotes, eles nos decepcionam. O Spurgeon narra a história de um moço, David, que quando aquele moço estava em cima, no púlpito, pregando, ninguém queria, eles diziam, que ele descesse do púlpito, porque era contagiante. Mas Spurgeon disse que quando ele estava embaixo, ninguém queria que ele subisse para cima. Ela subir para cima é bonito, né? Subir, é uma cacofonia. Ninguém queria que ele subisse. Em cima, ninguém queria que ele descesse. Embaixo, ninguém desejava que ele subisse, por conta da dicotomia. Em cima, inspirava. Embaixo, uma tragédia, uma decepção. Então essas coisas nós como cristãos, nós temos que rever. E temos que rever mesmo. Não é postergar, não é deixar em atraso, é parar as arestas, corrigir as nossas rotas. Aos pés da cruz é o nível de todos nós. A morte nivela ricos e pobres. Jesus diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra.
Já disse aqui a vocês que o sal, ele perde o sabor, mas não perde potência. Quando o sal não dá para salgar, ele passa a corroer. Se você for comprar um carro e o carro é do litoral, seja sul ou norte, fica de olho. Porque o carro do litoral ele vai deteriorar-se com maior facilidade. Quem tem casa beira-mar, tem que estar sempre lá fazendo as reformas, quando na maresia. Agora, o sal, nós não fomos chamados para deteriorar, nós fomos chamados para salgar. Agora, não basta ser sal só dentro do saleiro. Eis aí o problema: ser sal dentro do saleiro. Ser sal aqui dentro. Jesus nos chamou para ser sal, mas você não deve ser também sal grosso. Sal moderado, coerente, inspira, seja um inspirador, ganhe as pessoas com as suas ações. Pouco mais abaixo, o exemplo o exemplo da vida cristã é Cristo. Na sua morte, Cristo morreu pelos meus pecados, justificou para a minha justificação, ou aliás, morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. Ele morreu como um cordeiro mudo. Eu vou falar depois lá na frente, a crucificação é de origem persa, adotada pelos romanos. Pena capital para os ladrões de estrada, criminosos, traidores. Jesus não se enquadrou em nada. Quando eu for falar especificamente da morte de Cristo, qualquer bom advogado tiraria Jesus Cristo facilmente daquela situação em que o colocaram. Não deram direito para que Jesus se defendesse. Fizeram isso durante a noite. Segundo, em seu sofrimento. Gente, Cristo morreu. Agora, as pessoas não têm noção do que ele sofreu. Ele sofreu muito. Escarnecido, apanhou na face, carregou um madeiro pesado, fome, sede, a pressão, sofreu demais. Demais. Tudo isso por mim, por você. E hoje as pessoas mudam com muita facilidade, abandonam-o, negam-o. Sua humilhação. Em seu amor. Ô Lindomar, ele diz: ninguém tem maior amor do que este. Ninguém. O amor ágape, o amor de Deus. Deus amou o mundo, já disse aqui. Em nenhuma língua você vai conseguir distinguir, discernir esse advérbio de intensidade. O que é tal maneira? O que é tal maneira? Tão ininterruptamente, tão incansavelmente, tão amavelmente,
tal maneira. Nós não sabemos, não dá para pesar o que é tal maneira. E ele provou, Paulo diz em Romanos 5, que ele provou o seu amor para conosco. Ele não morreu por justos, não, morreu por pecadores como nós, que pecamos por palavras, pensamentos, atos, omissões, que às vezes somos bipolares, mal-humorados, inconstantes. Esse é o nosso retrato. Foi as últimas consequências por nós. Quando ele faz oração em João 17, ele disse: Pai, eu oro, não só é por esses não, eu oro por aqueles que ainda hão de crer no meu nome. Jesus não desiste do ser humano, não desistiu de você, não desiste de nós, em seu serviço. Aqui é interessante que Jesus, a tônica de Marcos é que ele veio para ser, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Cristianismo é renunciar. Cristianismo é você ser consolado e tornar um consolador. Foi confortado, tornar-se um confortador. Ser cristão é receber, mas não acumular, é dividir. Cristianismo é mais do que ser, é fazer. Isso é ser cristão. Eu vejo hoje, no meu modo de ver, de enxergar, existem regras. Eu vejo hoje os cristãos egoístas, excêntricos, acumuladores. Obrigado não se põe no bolso. Alguém nos traz uma situação e nós oramos. Nós somos tão espirituais que nós vamos: Senhor, supra as necessidades do fulano, despeça-o em paz. Deus trouxe essa pessoa até você, é para você ajudar, é para eu ajudar. Só que nós sempre transferimos. Muitas vezes nós queremos os méritos, os aplausos. E ser cristão não é nada disso. Agora, a semana passada eu vim falando com vocês de alguns impérios mundiais e eu fiquei devendo uma resposta a todos aqui. Eu acho que eu também a semana toda, acho que é o que eu estou pensando, a semana toda lá, sobre os magos lá. Vamos lá, é isso mesmo. É isso mesmo? Pensando, né? A semana toda eu falei. Eu achei que você ia mandar no final de novo, porque vai deixar na próxima. Bom, interrogação. eu já disse aqui nos anais da história, teve potências mundiais: Egito, Síria, Babilônia desbaratou os dois, Medo-Persa uniram-se, desbaratou a Babilônia, a fusão que desfizeram, o Império Persa tornou-se o Império da época. Surge Alexandre Magno, Alexandre o Grande, morreu aos 33 anos de vida, ocioso, ébrio, chorou porque não havia mais nada para conquistar. Quando ele morre, o império dele vai fragmentar-se em quatro seus generais, fica com aquilo que era inteiro, coeso. Naquele ínterim surge o Império Romano. Os evangelhos foram escritos para pessoas diferentes com propósitos diferentes. Pode ser chamado de evangelhos, boas novas, pode ser chamado de biografias. E quem é o biografado? O biografado é Jesus Cristo. Muito provável Maria tinha uns 15 anos quando achou-se grávida, muito provável. José intentou deixá-la secretamente, porque se ele toca a trombeta, ela seria apedrejada. Ele é dissuadido por um anjo que fala com ele. Ele aceita a situação. Maria deixou de ser virgem por conta do nascimento de Jesus. José só vai conhecer Maria depois dos 40 dias de purificação. Conhecer aqui é um eufemismo,
Só vai relacionar-se com ela, ter conjunção carnal com ela depois dos 40 dias. Tiveram outros filhos, a Bíblia vai mencionar 4 filhos, 2 textos, um texto de Mateus e um texto de Marcos. Acho que já até mencionei os versículos aqui. Né? 4 irmãos, no mínimo 2 irmãs. Então esse negócio de dizer a virgindade perpétua de Maria, isso não se aplica. Porque não é anepsios, é adelfos, é irmãos. A Igreja Católica traduz como primos, não tem nada de primo, são irmãos. Tá? E na época de Jesus havia os fariseus, criam anjos, demônios e ressurreição. Saduceus era um partido político, outro partido religioso, não cria nem anjos, nem demônio, nem ressurreição. Havia os zelotes, que queriam a libertação, Emerson, através da espada, da luta armada. Havia os zelotes, os herodianos, que eram os puxa-sacos do Herodes, já diz herodianos, e os essênios, que viviam em comunidades. O que é viver em comunidade? Já disse aqui, as cidades antigas só tinham entrada. Por onde você entra, você também vai sair. Cidades eram muradas, onde os essênios viviam, assim como os recabitas lá em Jeremias 35, viviam fora dos muros da cidade. Viviam mais em comunidades, eram alguns dizem nômades, outros dizem seminômades. Tá? Mateus escreveu aos judeus, apresentou Jesus como rei. Marcos escreveu aos romanos, apresentou Jesus como servo sofredor. Lucas escreveu aos gentios e gregos, apresentou Jesus como homem perfeito ou perfeito homem. E João escreve um evangelho universal, apresentou Jesus como o verbo encarnado, revelado, manifestado, o verbo que tabernaculou, o verbo que veio morar entre nós, e nós vimos a sua glória. Os evangelhos foram escritos para descrentes, já as epístolas foram escritas para os cristãos. Até aí tudo bem? Os romanos eram opressores. Jesus nasceu num cenário em que os judeus estavam sendo oprimidos. O que eles aguardavam, o que eles esperavam? O Messias que pudesse livrá-los da opressão romana, o Messias que pudesse dar um basta, o Messias que pudesse acabar com aquela pressão. Jesus nasceu em Belém, certo? Quando os magos vão visitar Jesus, alguns historiadores dizem que Jesus tinha cerca de 2 anos. Alguns dizem que não foi de imediato. Tanto é que o Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque os magos vão até Herodes, na iminência de conhecer o suposto rei. Herodes ficou extremamente perturbado. Peraí, tem outro rei que eu não estou sabendo? Vai adorá-lo? Volte, para que eu vá também adorá-lo. Só que os magos foram orientados a não ir mais a Herodes. Aí ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Quando os magos, quantos magos eram? 3. Não. Então, eu também fiquei... A Bíblia não menciona quantos são. Não. A Bíblia vai mencionar 3 presentes. Ouro, incenso e vinho. Presente dado a um rei, a um sacerdote e a um profeta. Ouro, incenso e mirra são presentes dados a um rei, a um sacerdote e a um profeta. O tríplice ofício de Jesus Cristo. Jesus
rei, profeta e sacerdote. Mas vamos na ordem, biblicamente falando. Jesus, profeta. Leia por favor, Valdo. Deuteronômio 18, verso 15. Sacerdote, Roberto, Salmo 119, verso 4. E Cláudio, rei, Zacarias 9, 9. 18, 15. Vamos lá. Me peça uma Bíblia aí, por favor. Peça uma Bíblia aqui, por favor. Peça aqui sua Bíblia também. Dá licença. Vamos lá, ver se eu estou certo na minha. Vamos lá. Antes, porém, Mateus. Deuteronômio 18, 15. É o Valdo. Salmo 119, 4. Roberto. E você é Zacarias 9, 9. Zacarias. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Vamos lá. Mateus capítulo de número 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia. Jesus nasceu em Belém. Quando eles fogem para o Egito, porque Deus falou para José ir para o Egito. Quando voltaram porque Deus mandou eles voltarem. Só que José ficou receoso em ir para Belém. Para onde vai José, Jesus e Maria, ou José, Maria e Jesus? Ou Maria e José, a ordem não importa. Nazaré. E é por isso que ele é chamado de Nazareno, porque residiu em Nazaré. Nascimento, Belém. Eu, quando era pequeno, sem entendimento, achava que Jesus era brasileiro. Belém, óbvio, brasileiro, né? Eu me ufanava com isso. No meu devaneio, né, na minha inocência, achava que Jesus era brasileiro. Vamos lá. Tempo do rei Herodes, eis que uns magos. Nessa Bíblia tem uma ilustração que mostra vários reis. Então, é interessante, ó. Uns magos, uns. Agora, verso de número 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo